Meus amigos de Vicente Pires e do Distrito Federal, estamos iniciando mais um bate-papo empresarial VP. E antes que eu me esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e compartilhe de informações, entrevistas, notícias e novidades aqui da nossa cidade e de Brasília. E se você já é inscrito, dedinho aí no like. Precisamos muito da sua opinião para manter o nosso canal como principal canal de comunicação da cidade. O nosso bate-papo de hoje é com a Angra Leite, advogada e é participante integrante da VJ Ferreira Neto, que é um escritório de advocacia que está situado no DF Plaza, em Águas Claras. Esse escritório já tem 20 anos de trabalho e a Angra tem 10 anos de experiência. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer é todo meu. Muito bem, nós vamos falar hoje de regularização e regularidade. Uma coisa se refere a processo e a outra coisa se refere à realização. Processo do governo em regularização e processo existencial das famílias e na constituição dos condomínios. Essas são as nossas duas temáticas de hoje e eu espero que nós consigamos atingir aí as suas expectativas. Muito bem, Angra. O Distrito Federal, potencialmente, é uma região muito irregular de moradias, de constituição de condomínios e outras coisas. Como jurista, como é que você vê isso? O processo de regularização nada mais é do que medidas, nada mais são do que medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais, a fim de promover essa regularização dessas áreas que são irregulares e, em consequência, trazer dignidade e segurança jurídica para quem tem a posse desses imóveis. Muito bem. A Constituição diz que ninguém é irregular em seu próprio mundo, em sua própria terra, em seu próprio país. Bom, se a Constituição é real, como é que a gente pode chamar de irregular uma pessoa que está em terra do Estado ou da União? A questão da irregularidade é porque quem está ali naquele loteamento, naquele terreno, ele não tem a propriedade. A propriedade é o que torna definitivamente uma pessoa dona, de fato, daquele terreno, daquele pedaço de terra, vamos colocar assim, e que possa negociar, vender, alienar, ceder para terceiros, enfim, fruir de todos os direitos de ser dono daquele pedaço de terra. Então, a pessoa ela é possuidora, quem está nessa situação, ela tem a posse daquele terreno, daquela região, mas ela não detém o que a legislação chama de propriedade, que é o que te dá todos os direitos de fruir, usar, gozar e bem dispor da propriedade como o dono efetivamente desejar. Nosso programa, ele tem todo tipo de espectadores, né? De pessoas que acompanham. Tem as pessoas que têm muito conhecimento, que tem médio conhecimento, tem pouco conhecimento. E vamos para as pessoas que não conhecem muito de legislação. Poderia explicar para eles qual é a diferença entre propriedade e posse? A posse é quem está ali ocupando uma determinada área como se dono fosse. Então ela está ali pelo decurso de tempo, ali que faz sua habitação, sua moradia, cria sua família, implementa seu comércio, mas ela não tem o amparo legal de dispor, vender, alienar, ceder, porque ela não tem a documentação, a propriedade daquilo. A propriedade é quem realmente tem um documento registrado em cartório, que te intitula dono daquele pedaço de terra, dono daquele terreno, e mediante essa documentação, regularmente você pode alienar, vender, construir, modificar. A Angra pode me perguntar, a pessoa, mas ela vende, ela não tem a propriedade, mas ela vende, faz por meio de uma cessão de direito, mas não tem a segurança jurídica que um documento registrado em cartório, que é o que a gente chama de escritura, te transfere, a regularização traz justamente isso. Um dos termos mais utilizados
no contexto desta posse e das pessoas que fazem isso, não no aspecto de uma moradia, mas no aspecto quantitativo. É por isso que existe o termo grileiro para difundir uma pessoa que tem a posse de um imóvel para benefício próprio e de pessoas que têm vários imóveis para regularização? O famoso grileiro é quem desbrava aquele terreno e vai alienando de forma irregular, não faz ali sua moradia, mas vai alienando, vai vendendo e passando isso para terceiros de forma, em bom português, irregular. Né? Aí entramos num outro contexto, é boa a sua fala, que a gente entra num contexto da boa fé. O grileiro vende, mas quem compra, compra com boa fé. Como é que a justiça, você como jurista, pode difundir essa situação de que alguém se apossou de forma múltipla e indevida, mas quem comprou foi vítima desta posse indevida, mas comprou com a boa fé de ter uma moradia? De que forma a jurisprudência pode proteger essa pessoa? É justamente nesse sentido que vem esse processo de regularização, para proteger a pessoa que comprou, não tem condição de, que a gente sabe, o preço dos imóveis que são regularizados em Brasília são extremamente elevados, então quem não tem essa condição acaba comprando com a boa fé de ali fazer sua moradia, ali fazer o seu terreno, e a regularização vem justamente para isso, para proteger essas pessoas que num primeiro momento estavam irregular, mas o intuito não era se manter na irregularidade, era ali constituir sua vida, sua família, seu lar, que eu acho que nada traz mais dignidade para um ser humano do que o trabalho e a sua moradia, o seu teto, e a jurisprudência e o processo de regularização vem justamente para isso. Muito bem. O governo hoje, o Distrito Federal, está com um projeto de regularização. Existem terras do Distrito Federal e terras da União. É o caso aqui, trazendo o nosso bate-papo para Vicente Pires, que já iniciou o processo, já está bem avançado, trecho 1 e 3, e estamos na dependência dos trechos 2 e 4. E as pessoas estão nessa expectativa de comprar os seus imóveis. Você teria algum conselho para essas pessoas que estão nessa expectativa? Quem está no trecho 1, os imóveis localizados no trecho 1 e no trecho 3, por serem terras da Terra Cap, terras do governo do Distrito Federal, já estão em processo avançado de regularização. Os imóveis do trecho 2 e do trecho 4 são terras, como você bem disse, da União, e faz necessário aguardar essa transferência da titularidade da União para o governo do Distrito Federal. Inclusive, o plano de intenções nesse sentido já foi assinado. Agora é aguardar o decreto do GDF em relação a essa transferência dessa propriedade dessas terras, registros no cartório e, enfim, a fase de alienação de venda desses imóveis, por venda direta ou por licitação pública. Bom, existe um conceito muito básico de análise da comunidade, até das instituições representativas, em Vicente Pires. É até o caso também meu, porque eu represento a Associação Comercial como presidente, e a gente tem uma preocupação tremenda de como será isso. Bom, o que fazer, de que forma essas pessoas, se existe na jurisprudência, de que forma essas pessoas podem se preparar ou se proteger no aspecto dessa situação futura, desse próximo passo que é a regularização. O governo ainda não tem valores definidos, até porque não tem um processo definido. De que forma essas pessoas podem se constituir em grupos para buscar uma proteção ou uma salvaguarda nesse contexto de processo? Primeiramente, resguardar em relação à questão da documentação. Atualmente, o que está sendo feito de exigência que as autoridades já nortearam nesse sentido é que a pessoa não pode ter um outro imóvel no Distrito Federal, nem o efetivo ocupante, nem seu cônjuge, nem os filhos menores, então tem que ter esse resguardo de não ter outros imóveis no Distrito Federal e, a priori, ocupar a área anterior a dezembro de 2016. Então, já
providenciando essa documentação por meio de cessão de direito, procuração, contrato de compra e venda, se resguardar em relação a isso e, se possível, se associar com grupos, pessoas na mesma situação, porque aí aumenta a voz da população em geral para que agilize esse processo de regularização. Quando você fala de associar-se a outras pessoas ou grupo de pessoas, você está falando de associações representativas, grupos comunitários, ou Exatamente. a gente está falando de condomínios? Não, grupos comunitários mesmo, para justamente ficar acompanhando esse procedimento e exigindo a celeridade dessa tramitação perante o governo. Existem informações de quem já paga IPTU está diretamente garantido no processo de compra. Isso é uma informação real? De quem paga o IPTU, não, Quem já paga o está IPTU? automaticamente garantido, não. Tem que realmente, os imóveis que já têm a exigência do IPTU, o que a gente orienta é manter-se adimplente para caso o governo exija, o que normalmente é feito em negociação de compra e venda, a quitação do do IPTU, você está com essa documentação em dia. Muito bem. Vamos trazer essa questão agora, saindo de regularização e vamos para regularidade. Você tem participação no escritório que atua diretamente como representante de condomínios. Como é que é essa questão de condomínios? Por quê? Trazendo ainda para Vicente Pires. Os condomínios existem, mas existe lote no condomínio que é irregular construir, porque existe um decreto proibindo isso. Como é que funciona essa loucura? Em síntese, o condomínio está realmente numa situação irregular e isso é inquestionável. Até que venha a regularização, a situação dele é irregular. E aí não tem legislação que exija que essa cobrança dessas taxas condominiais, dessas despesas condominiais. Essa questão já chegou, por óbvio, à justiça. E o entendimento que a gente tem tendo, que os tribunais, os juízes vêm tendo, pelo menos aqui no âmbito do Distrito Federal, é que a partir do momento que a pessoa comprou, edificou, ciente que ali era uma área condominial, independente da situação de irregularidade, a cobrança é legítima. Bom, mas como que é possível explicar, você falou de jurisprudência, como é possível justificar, porque existem duas nuances, a nuance jurídica e a nuance da regularidade. Entendo, não sou jurista, você aqui é. A jurisprudência está em cima da lei. A lei se atende ou se atenta a questões lógicas, reais, sóbrias. Se essa pessoa recorrer de decisão por jurisprudência, se recusando a pagar um condomínio de algo irregular, que a lei ela já tem jurisprudência dizendo, acredito eu que o STF vai normatizar com base na lei e não na jurisprudência. Como é que você vê essa situação? Bom, quando a gente fala em decisão judicial, quando a gente fala na justiça em si, a gente trabalha com 3 tipos de orientação. São os princípios, a legislação em si, que é o que a gente chama de lei seca, Código Civil, decreto, Constituição Federal, e jurisprudência. A jurisprudência vai sendo firmada de acordo com o que vai acontecendo na sociedade e vai criando-se decisões judiciais que fomentam base para chegar em decisões em instâncias superiores. Então, neste caso concreto, legislação em si não há, porque a legislação que a gente tem são para os condomínios regulares. Então, Angra, existe lei? Lei não existe. Mas a questão chegou ao judiciário, às portas do judiciário, e a jurisprudência, utilizando dos princípios do pacta sunt servanda, que foi contratado, tem que ser cumprido em bom português, e do contrato em si, puxou a orientação no sentido de que a cobrança seria devida porque a pessoa entrou, fez aquela aquisição ciente que ela estaria responsável por aqueles encargos. Então, não existe legislação, não existe lei seca, não existe decreto, não existe não há uma normativa em bom português, porém há entendimento jurisprudencial.
Essa questão, até segunda ordem, não chegou ainda em instâncias superiores. Aqui no âmbito do Distrito Federal, que é onde eu atuo, o entendimento é que a cobrança é devida baseado no entendimento de jurisprudência. Bom, quando você fala de jurisprudência, não existe uma lei específica para isso. Não. São entendimentos de juízes reiterados, que é o que a gente chama de reiteradas decisões judiciais, que vão criando ali uma normativa de entendimento de magistrado. Naquele contexto. Muito bem. Mas, aí eu estou aqui usando aquela expressão ínfima, mas conceitual que a gente utiliza, como advogado do diabo, para poder abrir o contexto e para que as pessoas que estejam nos acompanhando consigam também ter uma complexa análise, uma coisa mais abrangente. Te pergunto, se a lei não existe, existe apenas um entendimento a respeito de não seria mais razoável as decisões serem em favor dos menos favorecidos, né, da parte mais frágil, que na verdade é o condômino e não o condomínio? Foi justamente isso que a gente pontuou no início. Quando essas decisões começaram a vir à tona, elas não analisaram somente questão de legislação. Analisaram o que foi contratado, vamos colocar assim. Em relações privadas, a gente não tem quando a gente fala em parte hipossuficiente, isso se aplica mais nas relações de consumo. Relação privada entre particulares, que é no caso aqui compra e venda, imóvel, enfim, não entra essa questão via de regra de hipossuficiência, uma parte mais vulnerável, uma parte mais confortável. Mesmo a gente tendo a consciência que o condomínio é uma estrutura mais complexa, mais detentora de conhecimento, detentora de arcabouço jurídico, em nível contratual, particulares entre si, essa análise não é feita justamente nos termos contratuais. Ora, vou fazer mais uma pergunta nessa temática. Ora, se a lei legisla em cima de fato e de razoabilidade, considerando a lei, um proponente, um contrato sobre algo irregular, ele não já nasce irregular? Ora, se o contrato nasce de um contexto irregular, ele já é irregular. Como é que pode haver jurisprudência por algo que já começou errado? Como é que pode haver um contrato irregular determinando uma regularidade sobre algo que até a lei não podia nem aceitar que é irregular? Lhe dou como exemplo. A minha seção de direito, ela me dá direito de comprar do Estado, mas não me dá direito de ir no cartório para tornar aquela propriedade minha, porque é um ato de intenção regular, mas um ato que se concebe de forma irregular. Me ajuda nessa compreensão. É a tal como nós bem pontuamos no início, da boa-fé. A pessoa que comprou aquele terreno, mesmo sabendo que era uma área irregular, que não tinha documentação, ela teve a boa-fé de comprar para ali constituir sua moradia. Para a questão condominial, a mesma coisa. A boa-fé do comprador, ele comprou ciente daqueles encargos, então presume-se que ele já estava ciente daquilo, contratou, conhecendo esses encargos, esses índices, e ele não pode depois querer, esse é o entendimento jurisprudencial, se valer de uma brecha, de uma falta de legislação, de uma coisa irregular que ele adquiriu para não pagar os encargos do condomínio, que são despesas de cunho, que também faz vezes de cunho social, para organização, para limpeza, para iluminação, para pagamento de funcionário, é o que vai gerar ali a receita do condomínio para manutenção, porque se ninguém paga também, o condomínio deixa de conseguir cumprir ali, de pagar funcionário, manter a limpeza, estrutura, exatamente. Então é um conflito realmente entre o que está na norma escrita, o que está na legislação, e o que foi contratado, e o que a jurisprudência tem buscado é encontrar um meio termo que atenda a situação de quem comprou um imóvel irregular, de não ser prejudicado, e também do interesse do bem comum, que é a coletividade que está ali naquele grupo condominial. Então, Angra, a gente pode dizer aqui para as pessoas que estão acompanhando que a gente sai do campo meramente jurídico
e entra para o campo da intenção do acordo. É isso que você tentou explicar aqui para nós, que a gente sai do campo meramente da jurisprudência e entra para o consensual, é isso? Exatamente isso. Sai do campo do que legalidade não existiu nem quando a pessoa comprou aquele terreno ciente que não tinha documentação. Então, a partir dali é tentar entrar no meio termo comum entre a vontade das partes e de manter a ordem e manter a situação regular daquele condomínio. Esse é um assunto muito complexo. Eu sei que na duração do nosso programa nós não vamos conseguir passar para você todas as nuances, todas as explicações, todos os entendimentos, compreensões e possibilidades. No final do programa eu vou pedir à Angra que deixe o seu contato, porque o escritório dela, né, tem especialização na questão de gestão de condomínio, né, de gerenciamento, e você pode tirar mais dúvidas com ela, no final do nosso programa. Eu queria falar agora de contexto social. No processo de regularização, existem algumas regiões em Brasília que são de cunho social, de interesse social, ou seja, que são habitadas por pessoas que não têm condições de comprar ou não teriam condições de comprar no preço a ser ofertado. O que você pode falar disso? É uma realidade, muitas regiões aqui em Brasília estão nessa situação. Além do contexto social em si, tem a questão o governo tem que implementar meios para a habitabilidade em si daquela região. Normalmente são regiões que têm zero saneamento, não chega energia elétrica, não chega escoamento de água e esgoto. Então o governo tem que empreender esforços para conseguir regularizar essa situação, mas não só no tocante à parte de moradia em si. É um contexto muito mais complexo, porque envolve questões de saneamento, questões urbanísticas e questões, como você mesmo ponderou, sociais. Voltando ainda, Angra, na questão das áreas de interesse social, que você falou muito bem, o seu contexto foi interessante, mas eu queria reforçar um pouquinho, porque como essas pessoas são muito frágeis e têm pouco apoio e têm pouca condição de direcionamento jurídico, que conselho você dá a essas pessoas para que elas possam se ajudar mutuamente? Constituir um grupo, constituir uma liderança, fazer uma relação de pessoas, né? Montar uma organização para que elas possam buscar mais apoio de forma conjunta. O ideal é que essas pessoas realmente se unam em grupos, né? Porque a gente sabe que, querendo sim, querendo não, os grupos têm bastante força. Se unam, como é chamado, em associações e procurem a Defensoria Pública para conseguir a orientação de um advogado, ou, se for o caso, um advogado particular de confiança. Tem muitos colegas que litigam e combatem diariamente a fim de proteger, trazer segurança jurídica para essas pessoas e, por consequência, trazer dignidade, porque o seu pedaço de terra, o seu imóvel, nada traz mais dignidade do que isso. Bom, eu quero te agradecer pelas informações. Passe o telefone para o contato. Eu que agradeço. Uma coisa é fato, cada caso a caso tem que ser analisado. A gente fala aqui de contextos gerais, mas cada um tem o seu caso a caso. Quem se sente prejudicado ou não se sente orientado o suficiente, o que a gente sempre orienta é isso: procurar um advogado de confiança, procurar pessoas que possam orientar. A gente está aqui à disposição, nosso escritório fica no DF Plaza, como bem pontuou o professor no início da nossa conversa. O telefone de contato é 3039 3121. Muito obrigado, eu te agradeço por você ter aceito o nosso convite, né? Muito obrigado pela sua presença. O nosso bate-papo empresarial termina por aqui. Meu nome é professor Anchieta Coimbra e era o que eu tinha para hoje. Até a próxima.